Pedrinha miudinha, miudinha de Aruanda, Lajedo tão alto, ele é tão alto de Aruanda, Galera de Leão, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim, espero que tudo bem. Todos em paz e com saúde, gente. Não é lugar comum afirmar isso, né? Bom, para quem tá caindo aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo, ser humaninho do outro lado. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Se você não reparou no nome do canal, Renata Osh Tarô, essa mesma que vos fala, tá bom? Povo que já é do canal, para falar que eu não falei. Leão, seus doidos! Como é que vocês estão? Vamos lá então para mais uma rodada. Que Deus nos abençoe, né? Que venha a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. Lembrando que não vai dar certo para todo mundo. Não fiquem bravos, tá? Isso daqui é só aconselhamento, gente. São leituras gerais, tá bom? Eu procuro trazer, né, em forma de ensinamentos, né, de grandes ensinamentos, que as cartas do tarô, que tem gente que fica tirando sarro, né, assim, levando a coisa para um lado assim bem irônico, quando escreve às vezes nos comentários, né, me passa os números da Mega. Já tá até cansativo esse tipo de brincadeira assim, né? Porque o tarô não é adivinhação, né? Para quem entende um pouco mais de tarô, ainda mais essa vertente agora, né, do tarô terapêutico, a nossa missão é um direcionamento, é um aconselhamento profissional, tá bom? Galera, eu tenho muitos relatos lindos, relatos de sucesso no canal. Podem ver lá no vídeo de abertura, de apresentação. Você vai ver lá relatos maravilhosos de vidas transformadas e isso não tem preço, de verdade, tá? Todo final de vídeo eu coloco também um relato de alguém que já fez comigo e deu o seu depoimento de maneira assim, espontânea, né? Sem eu pedir nada, eu nunca peço, a pessoa manda porque ela quer. Consultas particulares, eu vou deixar o meu WhatsApp aqui para você entrar em contato e agendar a sua. Lembrando que a minha consulta é apenas por videochamada, não tem nada de coisa gravada, tá? É aqui, ó, no tete a tete, 1h15 de consulta mais ou menos, às vezes até passa, tá? No final eu passo um material bacana para vocês, eu procuro esclarecer de forma que vocês sigam um caminho seguro, que vocês entrem no trilho, que a vida entre no trilho, ok? Então vamos lá, gente. Por favor, nos ajude compartilhando esse vídeo, se inscrevendo no canal, deixando o like, porque isso é muito importante. Gente, cada vídeo que a gente faz é trabalho, é tempo, né, pra gente fazer a edição, pra gente passar tudo que a gente tem aqui. Então, o mínimo que a gente pede para vocês é um joinha, tá certo? Muitas vezes, quando eu entro nos canais que eu gosto, antes de assistir o vídeo, eu já dou um joinha. A pessoa, ela cedeu o tempo dela, né? Então, não custa nada a gente prestigiar. Então, vamos lá. Começando com o Oráculo de Delfos, eu tenho que falar tudo isso no começo. Quem não gostar é só avançar. Caiu já uma. Fruto maduro, tá? O fruto maduro, gente, fala muito de a hora certa para as coisas, tá? Então é você colhendo o fruto maduro do pé. Ele não tá verde e ele também não caiu de podre. Ou seja, é a hora certa, é o momento ideal para se fazer alguma coisa, tá? Para se falar alguma coisa, seja lá o que for. Nossa, gente, virou trocentas. Eu vou aceitar só que caiu aqui, ó. Que virou um monte tudo junto, aí não dá, né? Ó, a difícil lição, tá? Então é assim, olha, você, Leão, aprendendo a esperar o tempo certo das coisas. Por quê? A difícil lição significa que você teve que aprender as duras penas, né? Através de lições difíceis da vida, por situações difíceis que você passou, a querer as coisas de forma apressada. E agora, tendo aprendido, você fala, eu tenho que esperar o tempo certo, eu tenho que esperar o fruto ficar maduro. Por quê? Porque lá atrás foi difícil, eu tive que aprender, tive que sofrer as duras penas, né?
que não se deve pegar o fruto verde porque amarra na boca e nem deixar cair de podre também, porque fica ruim, tá? Vamos ver o que mais. Gente, isso daqui é para leão, mas qualquer pessoa pode se beneficiar dos conselhos do tarô, porque pode servir para qualquer um, tá? Ó, trabalho vão, você aprendendo o leão a otimizar o seu tempo, a não perder tempo com as coisas que são vãs. Tá vendo que elas ficam enchendo essa tina de água que tá toda furada aqui, ó? Então elas enchem e a água, né, fica escorrendo. Então o trabalho vão fala justamente sobre isso, de você aprender a otimizar o seu tempo e a não perdê-lo com coisas que você sabe que não vão dar resultado. E isso a gente aprende com a maturidade, batendo cabeça com as coisas que não deu certo. Você fala, não vou mais perder tempo com isso. Não vou insistir mais em tal coisa, vou mudar meu plano, vou fazer outra coisa, não vou mais ficar enxugando o gelo, sabe? E tudo isso, gente, a gente volta aqui para a carta do fruto maduro, tá? Que tem a ver com o amadurecimento também da personalidade, com o amadurecimento da gente, né? Ó, o time do amor significa tudo aquilo que vem chegando de maneira assim, calma na sua vida, tranquila, não precisa ser só um amor. De repente é alguma coisa que você tá aí buscando, alguma coisa que já tá aí para acontecer, mas que vem caminhando de maneira mais tranquila, de maneira mais lenta, digamos assim, mas que é certo, né? E isso também tem a ver com não ter mais pressa, com não querer tudo para ontem, com esperar o tempo certo para as coisas. Vamos agora ver, gente, com o tarô. Então vamos ver o que vem, né? Se vem complementando essa mensagem do oráculo de Delfos, ou se vem algo novo. Fundo do maço, 7 de ouros fala de proposta. Proposta do que, Renata? Qualquer coisa, porque eu não encaminho a leitura para nenhuma área. Você que vai ver do outro lado, né, se isso faz sentido para você, Leão. Alguém te ofertando algo, ofertando qualquer coisa, né? Um amor, um trabalho, qualquer coisa, Leão. Uma oferta. E que você fica pensativo, né? Será que eu aceito? Será que eu não aceito? Será que é bom para mim? Será que não é? Vamos ver o que mais. 4 de espadas, você pensativo, tá? Então, essa proposta exige o quê? Que você recue, que é o 4 de espadas, para você pensar. Nada de tomar nenhuma atitude, nada de dar nenhuma resposta na pressa. Lembra do fruto maduro que saiu aqui no começo? Foi a primeira carta? Amadureça a ideia, pense direitinho, tá certo? Para que depois você não se arrependa e não se transforme aqui numa difícil lição para você, tá bom? Rainha de ouros, é uma rainha de terra, uma rainha pé no chão, madura. Então, assim, ela quer as coisas certas, ela precisa de ter certeza, estabilidade. Quando a gente fala precisa ter certeza, gente, veja bem, é claro que a vida é incerta, mas tem algumas coisas que a gente pode ter um grau de previsibilidade, né? E de base, de estrutura. Então, é isso que eles estão pedindo aqui, né? Quando essa oferta for feita, seja lá do que for na vida, veja, se afaste primeiro, né? Dê uns passinhos para trás e pense. Nada de dar nenhuma resposta, né? Assim, de forma afoita. E veja se isso, de fato, tem estrutura, tem base, tá bom? Se não é uma proposta feita assim, jogada ao vento, sabe? Sem estrutura nenhuma, sem raiz nenhuma. 8 de copas e é o 2 ou é o 8? É o 2, porque eu tô sem óculos. Eles, o 2 e o 8 no oráculo,
Tarô mitológico são muito parecidos. Aqui eles estão falando no meio do jogo o seguinte, ô Leão, você vai ter que abandonar talvez algumas crenças antigas, algumas coisas que você jurava de pé junto que eram daquele jeito e que você sempre fez daquele jeito, sabe? Que é o 8 de copas. E começar a olhar as coisas de uma outra forma, ou seja, deixar um pouco não, deixar muita coisa para trás. E quando eu falo deixar alguma coisa para trás, aqui eu não sinto que são pessoas, mas são nessa jogada, eu não sinto que é você deixando gente para trás. São modos de ver a vida, formas de pensar, maneiras de agir antigas que você precisa deixar, abandonar formas antigas de pensar, de viver, de fazer as coisas, porque o 2 de ouro saiu na sequência e o 2 é aquela pessoa que arrisca, é aquela pessoa que aposta no novo, né? Aposta no novo, mas com o respaldo da rainha de ouros antes, sabendo o que está fazendo, não é um apostar no novo sem nenhuma estrutura, Leão. Vocês estão me entendendo? Por isso que a gente sempre vai voltar para essa primeira carta que caiu aqui na mesa, que é o fruto maduro. É você amadurecido, é você sabendo o tempo certo das coisas, é você falando assim, agora chegou a hora de eu parar de trabalhar do jeito que eu trabalhava, parar de pensar do jeito que eu pensava, começar a me abrir para outras coisas, enfim, não ficar mais tão engessado em algumas coisas e andar, deixar essas coisas para trás e ir em busca dessa forma nova de fazer, dessa forma nova de trabalhar, de enxergar as coisas e efetivamente colocar a mão na massa para que essas coisas aconteçam. Ás de ouros e 7 de copas são possibilidades. Aqui, Leão, a partir do momento em que você abandona essas ideias fixas, essas maneiras antigas de fazer as coisas que eram ou que são engessadas, eles falam o seguinte: muitas possibilidades vão surgir para você, coisas que antes você nem imaginava. Essas possibilidades começam a se abrir e você começa a ver nelas um potencial muito grande de realização. Olha que coisa bacanérrima. Vamos ver agora com o baralho da Vovó Cigana. Vocês estão vendo, gente, que a interpretação do tarô, ela pode e deve ser voltada para o aconselhamento e não para a adivinhação? Por que eu bato nessa tecla? Porque é o seguinte, tá? Uma parte da vida da gente é constituída pelos acontecimentos que nós não temos controle, né? Que são aí obra do destino, que a gente não tem como fugir deles, que normalmente estão retratados nos arcanos maiores do tarô. Agora, a outra parte da vida, que é aquilo que está na nossa mão, Leão, a gente tem a obrigação de mudar, de fazer, né? Eu vejo muita gente reclamando nos comentários, não de vocês, eu tô falando de todos os signos no geral, porque eu não fico me atendo a signo. Eu olho e eu nem lembro de quem que eu vi, né? Mas assim, no geral, reclamações, né? Ai, porque minha vida não anda, porque minha vida está estagnada. Normalmente é porque a pessoa está engessada mesmo em maneiras antigas de fazer as coisas e não se abre ou não se aprimora, né? Então assim, fica só cobrando da vida, mas não olha para si mesmo, não olha assim, poxa, o que é que eu tenho que melhorar? O que é que eu tenho que abandonar? O que é que eu preciso aperfeiçoar para chegar nesse fruto maduro? Né? Para não ficar toda hora dando cabeçada e tendo que aprender as coisas na base da difícil lição, né? Para não ficar toda hora perdendo o meu tempo, né? E enchendo aqui essa tina de água que fica escapando. Por que tá perdendo tempo? Porque tá fazendo as coisas de um jeito que precisa ser modificado. É isso que eles estão falando aqui no meio, né? Abandone alguns conceitos, algumas maneiras engessadas de fazer as coisas e arrisque mais, mas arrisque
de uma forma amadurecida, que é a rainha de ouros, que é uma rainha que tem a estrutura, a base, a segurança como seus maiores valores. E aí você vai ver possibilidades onde antes você não via, coisas novas que aparecem. Vamos ver qual a cigana. Possibilidades reais, é isso? Não são meras fantasias. E tudo isso, gente, eles estão falando o seguinte, que é um caminhar, é um processo, por isso que saiu o time do amor, né? Aquilo que vem sendo construído ao longo de um tempo. Então você precisa, de fato, se você não está construindo isso, o que eles estão falando? Leão, comece a construir isso agora. Ó, tesoura fechada e o cachimbo, tá? Aqui tá falando de uma pessoa que tá fechada para diálogo, que não quer conversar sobre alguma coisa, Leão. Então, assim, a gente não tá falando de você abandonar determinadas formas de agir, de pensar, talvez esteja relacionado a você não querer dialogar, não querer abrir mão, né, dos seus pensamentos, das suas formas de pensar. Então, eles estão falando, você precisa, né, se abrir, pelo menos, para que as pessoas falem as coisas. Gente, às vezes as pessoas falam, a gente sempre acha que o outro tá errado, que o outro não sabe nada, e muitas vezes a pessoa vem, às vezes com alguma ideia, ou vem conversando com você e te dá uma baita de uma ideia, um baita insight legal. Então aqui é isso, Leão, esteja aberto para as conversas. A carta do cachimbo fala que são conversas agradáveis, conversas boas, bons insights, mas que você tá fechado para isso, então se abra, tá? Vamos ver o que mais. Ó, o dragão, Mercúrio e o Pentia. Aqui eles falam que vocês acabaram de se desembaraçar, de se desenroscar de uma situação muito difícil que parecia que não tinha solução. Para alguns, contrato, papelada errada, coisa que você assinou sem prestar atenção e que te trouxe problema e que agora você consegue se livrar disso. A carta do pente é como se viesse realmente uma solução para isso, sabe? Aqui, ó, Mercúrio com o dragão. A carta de Mercúrio fala de papéis, documentos, de coisas erradas, principalmente de papelada que tem a ver com coisa errada, sabe? E o dragão potencializa isso, então é alguma coisa que teve talvez aí um impacto grande na vida, mas que é solucionável. Talvez através de uma solução diferente, inusitada. Carta da pimenteira. Carta da pimenteira fala que assim, vocês foram meio levados, vocês foram levados a fazer isso. É lógico que nós somos adultos, mas assim, digamos que teve de fato um engodo aí, uma enganação. Pode ter sido um estelionato, às vezes vocês vítimas de um estelionato, de um golpe, tá? Mas eles estão falando que tem jeito. Calma. A gente só não dá jeito pra morte. Aqui é a carta do mar, gente. A carta do mar é a melhor carta do baralho da vovó cigana e é uma carta tão poderosa, tão linda, que fala de energias tão boas, de energias celestiais, né, de Deus agindo na sua vida e te livrando de todos os males. Então, assim, o que eles estão falando dessa parte? De talvez de fraude ou de você ter sido vítima de golpe. De alguma maneira você vai conseguir resolver isso, tá? De maneira até inesperada.
e totalmente favorável a você, Leão. Gente, gostei muito dessa leitura, eu sou suspeita para falar, eu sempre falo para vocês, né, que eu adoro o tarô e essa maneira, né, assim, de você levar para o lado do aconselhamento, que eu acho que serve para tanta gente, essa mensagem aqui, tanta gente age dessa maneira engessada, eu já fui desse jeito. Sabe aquele tipo de pessoa assim, dura na queda, que não abre mão, né, daquele jeito de fazer as coisas e tal. E a gente precisa, né, amadurecer, chegar nesse ponto de colher o fruto no pé, né? Nem verde e nem podre no chão. É isso, basicamente, que está falando o jogo de vocês. Só que para isso a gente tem que estar disposto a se cortar tirar o gesso, né? Desengessar. E falar, tá, eu vou me abrir para que o que as pessoas estão falando para mim, que é a carta do cachimbo, para as ideias novas, para as coisas que as pessoas têm para me falar. Vou arriscar algo novo que talvez eu não tenha feito, mas que tem tudo para dar certo. E tanto tem tudo para dar certo que eles estão falando. Vai abrir para você, Leão, tantas possibilidades novas de coisas reais que tem chance de virar muito. Você vai falar, carambola, como que eu não tinha pensado nisso antes, só agora, né? Porque tudo na vida tem o tempo, certo? Tá bom? Galera, um beijo, um queijo, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se precisar de um aconselhamento mais direcionado, eu tenho 24 anos de tarô, sou certificada pela certificação Ítalo Marcilli. Eu falo isso porque algumas tarólogas que apresentam os canais, não são elas que fazem as consultas, tá? Elas indicam outras pessoas. No meu caso, eu faço a consulta, por isso que eu não publico tanto assim no canal, né? Tem gente que publica vídeo assim, tipo 3, 4 vídeos para cada signo todo mês, não dá. Eu vou publicar 24 vídeos, tá? 2 para cada signo no mês. É o que é possível para mim. Por quê? Porque eu tenho a minha agenda de consultas particulares que eu não faço consulta de 1 hora, né? Ali corrido no relógio, é 1h15, às vezes dá 1h30 de consulta, dependendo da situação. Por quê? Porque eu gosto realmente de fazer com que a pessoa saia da minha consulta com tudo esclarecido e com já um plano de voo, sabe? Para ela saber assim, olha, eu tenho que fazer assim e assado, direcionada, para não ficar batendo cabeça mais, tá certo? Gente, um grande beijo, fiquem com Deus, tá bom? E até a leitura de agosto, que essa semana a gente tá soltando. Eu sei que tem gente que solta aí lá pro dia 20 e já tá soltando as leituras pro outro mês, mas eu não consigo fazer isso, porque para mim não dá, tá certo? Fiquem com Deus. Um beijo, um queijo, um cafezinho bem quentinho e um pãozinho de queijo e uma pamonha. Tchau, tchau.